Paz e graça a todos. Irmãos e irmãs, prestem bastante atenção e permitam que a verdade ressoe dentro de vocês. Hoje nós vamos falar sobre algo que muitos ignoram, mas está ali nas Escrituras, diante dos nossos olhos. O que está escondido será revelado, e o que foi distorcido será endireitado, pois a verdade não pode ser aprisionada, e a luz do Pai justo brilha para todos que desejam enxergar. Vamos recordar a história de João Batista, um mensageiro escolhido pelo Pai, aquele cujo a voz clamava no deserto, preparando o caminho para o Messias. João, o justo, o profeta destemido, que não se calou diante da corrupção e da maldade. Mas qual foi o seu destino? Ele foi brutalmente assassinado, decapitado. Sua cabeça foi arrancada do seu corpo e servida em um prato como um troféu para os ímpios. Como se fosse um simples banquete para os perversos. Como se a vida de um escolhido do Pai pudesse ser reduzida a um espetáculo cruel. E por quê? Porque João ousou proclamar a verdade. João não era homem de palavras vazias. Ele não temia a rejeição dos poderosos. Ele expôs a corrupção, denunciou a perversidade e apontou sem medo as transgressões de Herodes. Mas o que João pregava, afinal? Ele denunciava o arrependimento, chamava o povo para a remissão de suas falhas, confrontava os líderes religiosos hipócritas e os alertava sobre as consequências dos seus atos. João desmascarava a elite religiosa e política de sua época, mostrando que não bastava ter um título ou uma posição de poder para ser justo diante do Pai. Ele denunciava a opressão sobre os pobres, o abuso dos soldados que extorquiam o povo, a falsidade dos fariseus que se julgavam santos, mas por dentro estavam cheios de corrupção. João foi uma voz que ecoou como um trovão, abalando os alicerces de um sistema podre, e o que fez com que Herodes finalmente ordenasse a sua morte. Herodes já temia João, sabia que ele era um homem justo, e mesmo o prendendo, relutava em matá-lo. Mas chegou um momento decisivo. João ousou apontar o dedo diretamente para o rei e expor o seu adultério. Ele disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E ali, irmãos, estava o seu golpe fatal. Entre tantas verdades que João proclamou, essa atingiu o coração de Herodes como uma lâmina afiada. Não foi apenas a verdade que incomodou, foi a vergonha pública. João expôs aquilo que Herodes tentava esconder. E sua esposa, Herodias, tomava pelo rancor e pela fúria. Jurou vingança. João precisava ser silenciado. Mas vejam só, o ímpio sempre trama nas sombras, pois as trevas odeiam a luz. Assim, no dia oportuno, em meio a uma festa regada de luxúrias e embriaguez, a filha de Herodes dançou diante do rei e de seus convidados. E enfeitiçado pelo prazer, Herodes fez um juramento tolo. Pede-me o que quiseres, e eu te darei, até metade do meu reino. E o que pediu aquela jovem manipulada pela mãe? A cabeça de João Batista. João, o profeta do Altíssimo, não foi morto por uma guerra, não por uma rebelião, mas por uma mulher com o espírito vingativo e a fraqueza de um rei corrupto. Ele não morreu porque pegou em arma, mas porque falou a verdade. Ele não caiu em combate, mas foi vítima da perversidade de um sistema que prefere a injustiça à retidão, as trevas à luz. Agora, meus irmãos, olhem para os frutos do rei Herodes. Frutos de crueldade, frutos de injustiça. Como a árvore é conhecida pelos seus frutos, Herodes demonstrou quem ele é. Aquele que mata, aquele que oprime, aquele que se deleita no sangue dos justos, não pode herdar o reino do Pai, pois a lei do Pai é clara: não matarás. E aquele que mata, desde o princípio, é o diabo. Mas vamos além, irmãos. Se condenamos Herodes por ter derramado o sangue de inocente, então por que exaltamos Davi por ter matado Golias? Acaso os frutos de Herodes e Davi não são os mesmos? Ambos derramaram sangue, ambos cortaram a cabeça do seu próximo.
Mas por que os líderes religiosos nos ensinam que Davi foi um herói? Será que realmente olhamos para os frutos de Davi? Olhai, irmãos, 1 Samuel 17 nos revela algo alarmante. Davi não se levantou contra Golias por causa da sua fé, mas porque ouviu falar da recompensa, riquezas, a filha do rei, isenção de impostos. O que movia Davi? Era o amor ao pai ou o desejo por glórias e bens materiais? O próprio sistema religioso exalta esta atitude, mas ignora que Davi foi motivado pela ganância. E mais, não matou apenas Golias, mas ainda cortou a cabeça. Como podemos dizer que isso são frutos bons? Não foi o mesmo ato praticado por Herodes contra João Batista? Onde está a diferença? Não está escrito que pelos frutos se conhece a árvore. Se Herodes foi cruel, Davi também foi. Se Herodes agiu com maldade, Davi também agiu. Mas os líderes religiosos distorcem a verdade para manter o engano vivo. O Messias, por outro lado, nos mostrou o verdadeiro caminho. O caminho do amor, o caminho da compaixão. O Messias curou o cego, fez o aleijado andar, trouxe luz onde havia trevas. Ele não levantou a espada, ele não derramou sangue. Ele nos ensinou a oferecer a outra face, a amar os nossos inimigos, a orar por aqueles que nos perseguem. Então, como podem dizer que o Messias descende de Davi, se os frutos de Davi são opostos aos frutos do Messias? Davi praticou a crueldade, o Messias praticou a bondade. Como pode a árvore ruim dar frutos bons? Irmãos, despertem, pois o sistema religioso tem enganado as multidões. Eles exaltam guerreiros, reis e conquistadores, mas ignoram a palavra do Messias. O Pai justo não habita em templos feitos por mãos de homens. O verdadeiro caminho é o amor. O verdadeiro Pai não é um Deus que exige sacrifícios de sangue, mas sim um Pai de misericórdia que nos chama à justiça e à verdade. Aquele que odeia o seu próximo, aquele que mata, aquele que busca riquezas e poder sobre os outros, esse tem por pai o diabo. Mas aqueles que seguem o Pai verdadeiro, estes praticam a bondade, a justiça e o amor, pois a lei do Pai foi resumida em 2 mandamentos: amar ao Pai e amar ao próximo. Então eu te pergunto, a quem você está seguindo? Aos ensinamentos do Messias ou aos ensinamentos dos líderes religiosos? Aos frutos da bondade ou aos frutos da crueldade? À luz da verdade ou à luz da mentira? Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça, pois a verdade sempre prevalecerá.